que nós estudamos na aula passada. E aí eu queria, então, pegar o gancho da aula da Andréia para a gente poder continuar a nossa aula. E acho que o Josh mudou a ordem dos capítulos, né? Porque realmente fica melhor. Você faz essa pergunta e depois você vem com a questão do Messias. Então, foi até providência divina a gente ter trocado, porque a gente ia dar aula, a Andréia ia viajar hoje, foi cancelado, graças a Deus, e ela está aqui conosco. Então, vamos lá. Romanos 1:1. Quem achou pode ler para mim. Eu queria destacar algumas coisas aqui desse versículo. É interessante, meus irmãos, que a Bíblia é tão rica, né? Nós temos tantos detalhes em pequenos versículos, às vezes, em palavras de um versículo, que nos ensinam muitas coisas. E, de repente, numa leitura em que você está simplesmente só lendo, você não percebe. Você não se dá conta daquilo, né? E Romanos 1:1 começa dizendo assim, olha, eu sou Paulo, servo de Jesus Cristo, né, chamado para ser apóstolo. Eu não queria entrar aqui, a gente já poderia dar uma aula aqui sobre apóstolo, sobre apostolado, ou o que é um apóstolo, né, quais são os 12 apóstolos, e por aí vai. Vocês verem como a Bíblia é rica mesmo. E aí ele diz assim, separado para o Evangelho de Deus. E eu queria destacar essa palavrinha em primeiro lugar, evangelho, que ela é formada, no grego, por eu, que não é o eu do português, né, mas o eu que significa boa, e angelion, da onde vem a palavra anjo, mensageiro. Então, a palavra evangelho, que significa, então, uma boa nova, uma boa mensagem, né? Agora, tem mais uma coisinha aí. Se eu chegar, seu Aldo, tem uma boa notícia para o senhor, tem uma boa nova. Olha lá, ele vai fazer aquela cara ali. Ó a cara que ele está fazendo. Pena que o pessoal da internet não está vendo. Mas ele está fazendo assim. Né? Aldo, você é louco, né? Você fez aquela cara mesmo de desprezo ali. Que Marcos está. Agora, aqui tem uma coisa muito legal. Célia que leu, né? O que está escrito aí, Célia? Evangelho? Ah, isso faz toda a diferença. É o Evangelho de Deus. Pessoal, é uma boa nova, é uma boa mensagem, uma mensagem... Não é do Marcos, não é do Ion, mas é de Deus. Começamos por aí, então. E qual é, né, essa boa nova? Como que a gente poderia resumir essa boa nova se a gente fosse pegar biblicamente e dizer assim, olha, aqui está um resumo dessa boa nova. Lá em 1 Coríntios 15, versículos 3 e 4. Esse é um resumo do Evangelho de Deus. Mais uma vez, o Espírito Santo usando o nosso irmão Paulo, e quem achou pode ler para mim. Então, olha só que interessante. Se algum dia alguém perguntar assim para você, o que é evangelho? Você pode citar esses 2 versículos. Né? Esses 2 versículos. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. Que Cristo morreu pelos nossos pecados. É importante isso? Eu destaquei aqui. E eu pus
pequenininho de propósito, que é para chamar a atenção. Para você fazer assim. O que está escrito ali? Segundo as Escrituras. Lá do fundo dá para ler? Segundo as Escrituras? É para ler. É para prestar atenção nisso aqui. E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, de novo. Segundo as Escrituras. O homem não tem desculpa, como diz lá em Romanos 1. Né? Nós vamos verificar que Deus está, então, trazendo a sua boa nova, desde o início. Vamos ver isso. Voltem lá para Romanos 1. Continuando no versículo 2. Então, quem for ler para mim, lê de novo o 1 e agora o 2. Olha que interessante, né? Aqui eu queria destacar para vocês uma coisa que talvez você não tenha se atentado para isso. Primeiro, nós já vimos que a boa nova é de Deus. E aí ele diz assim, que outrora, prometido. E a palavra aqui, prometido, né, pró-epangelo, não sei falar, mas é isso aqui que está lá no grego, é muito mais do que proclamar. É prometer, mas é com antecedência, de antemão. Esse é o sentido da palavra aqui, outrora prometido. Então, olha assim, Deus, outrora prometido, por intermédio de quem? Dos profetas. Né? Então, Deus vem falando. E a gente pode pegar lá Gênesis 3,15, que está ali destacado, onde Jesus diz, né? Porém, inimizade entre ti e a mulher, certo? Entre a tua semente e a sua semente. Ele te socará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Logo no início, lá em Gênesis 3,15, nós já temos a primeira mensagem desse evangelho. Deus prometendo, então, que alguém viria, e esse, então, resolveria o problema do nosso pecado. Agora, perguntinha, né? Fazer uma brincadeira aqui. Quem é? A Meire não está aqui, eu ia fazer com a Meire. Deixa eu ver, não tem ninguém aqui, né, com aquele... Marcelão, você mesmo, vai. Quando você manda uma mensagem para mim, ou via Facebook, ou um e-mail, qualquer, e eu não te respondo, o que você sente? Qual é a tua reação em relação à minha pessoa? Um misto de frustração e preocupação, porque assim, eu te conheço, eu sei que você responde. Né? Mas assim, a gente fica esperando, quero receber, quero saber. Se eu estou te mandando e-mail, é porque eu quero saber o que você pensa, o que você tem para falar. Por isso que eu queria a Meire aqui, porque a Meire já ia falar, já ia chutar o balde, né? Você não fica chateado quando você manda uma mensagem, pede alguma coisa para a pessoa, principalmente se você está contando uma coisa boa, né? Uma coisa legal, e aquela pessoa simplesmente te despreza? Parece, né? É assim que a humanidade está fazendo com Deus. É assim que o homem faz com Deus. Deus está prometendo, desde Gênesis 3,15, uma boa nova, um evangelho. E o homem simplesmente não dá resposta. Ele não responde nada. Ou muito pelo contrário, ele
rejeita. E aí eu ia fazer uma outra pergunta. E quando você diz uma coisa bem legal para uma pessoa, você convida, e essa pessoa simplesmente não quer nem saber. É assim que acontece com Deus. Ele está lá desde o início, dizendo assim, ó homem, você pecou e o que você merece é juízo. Mas como eu sou um Deus de amor, eu providenciei a justiça para resolver o teu problema do pecado. E o homem simplesmente diz assim, não quero. Né? Não quero. E o Evangelho, meus irmãos, é justamente relacionado a essa questão, né, de remissão dos pecados, de salvação. Vamos ler Lucas 24, 44 a 48. Quem achou pode ler, por favor. Lucas 24, 44 a 48. Desculpa. Jesus está dizendo assim, olha, tudo isso que aconteceu comigo está escrito lá, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Por quê? Porque Deus vem prometendo isso a todo momento, certo? E isso tem a ver com o quê? A remissão dos pecados a todas as nações. Era necessário que essas coisas acontecessem. Para quê? Para resolver o problema do nosso pecado. Para a remissão dos nossos pecados. Esse é o Evangelho de Deus. Que Jesus Cristo veio, segundo as Escrituras, morreu, segundo as Escrituras, ressuscitou, segundo as Escrituras, e isso foi tudo registrado pelos profetas. Durante todos estes anos que antecederam a vinda de Jesus. E voltando lá para Romanos 1, agora 16 e 17, nós vamos reconfirmar o poder deste Evangelho. Qual que é o poder deste Evangelho de Deus? Não é do Marcos, não é do Ion, não é do anjo de nada, mas é de Deus. Porque eu não, vamos ler todo mundo junto? Porque eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, que como está escrito lá em Abacuque, o justo viverá por fé. Então é isso. Esse Evangelho, essa boa nova, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Todo aquele que crê. E a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. É interessante que aqui a proposição ek, que é esse de, significa a partir da fé para a fé. Como está escrito, o justo viverá da fé. Ah, mas não tem nada que eu possa fazer? Não, não tem. É pela fé. Como é que eu recebo esse Evangelho de Deus, meus irmãos?
Vou dar uma dica. João 3,16. Como é que diz lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A gente para por aqui, mas continua. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A primeira vinda de Jesus vai ser, ou foi, né, na verdade, para resolver o problema do nosso pecado. Quem nele crê não é julgado. Você recebeu essa boa mensagem? Você se inteirou desse SMS, desse e-mail? Tomou posse? O que não crê já está julgado, pois não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então é quando eu creio. Né? João 1,12 diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, quando nós cremos no nome de Jesus, quando nós aceitamos o Jesus, que é o Evangelho de Deus, então nós passamos a ser filhos de Deus. Mas, infelizmente, né, nós temos a questão da incredulidade. E nós vamos verificar que a incredulidade do homem, ela se manifesta desde o início da criação. Se nós voltamos lá para Gênesis, nós vemos que Adão e Eva preferiram dar crédito à mentira de Satanás. Então, o primeiro pecado de Adão e Eva foi não crer na palavra de Deus, quando ele disse, olha, não comam, porque se vocês comerem, vocês vão morrer. Diga, Marcelo. Eu estava lendo ali, aos que creem no seu nome, e a Bíblia, queria só acrescentar que a Bíblia é muito clara a respeito disso, de que não é um conceito de que Deus é bom, de que eu creio em Deus, que isso não vale. O que vale é uma pessoa, é um nome direcionado para Jesus. Porque tem muita gente que fala, eu creio em Deus. Sim, isso é verdade. Mas isso não basta. Não basta. Exatamente. O diabo também crê em Deus. Ele sabe que Deus existe. Né? Então, essa é a diferença entre você aceitar o Evangelho e você crer em Deus, ou acreditar em Deus. Né? Aquela diferençazinha sutil entre acreditar e crer. Não é verdade? Então, eu tive fui movido a responder um blog de um rapaz que ele colocou lá, o blogueiro, ele coloca essa questão da salvação a discussão toda ali era se Jesus é Deus. E o blogueiro ele coloca com muita propriedade os textos mostrando tal. E aí vem os comentários, né? Eu gosto de ler os comentários. Tem cada coisa ali que é divertido às vezes. Mas um camarada ele colocou assim: para mim não interessa se Jesus é Deus ou não. Para mim importa que ele é meu Salvador. Ok. Só que eu respondi para ele assim: a palavra de Deus diz lá em João 8, 24, diz que se você não crer que eu sou, morrerei nos vossos pecados. E esse eu sou é o Senhor Jesus se identificando da mesma forma que ele se identificou para Moisés na sarça. Quando Moisés disse para ele assim: Senhor, quando eu for lá e dizer que o Senhor me enviou, quem que eu vou falar que me enviou? Qual é o teu nome? E Jesus disse para ele: eu sou o que sou. E no versículo 52, os fariseus, eles entenderam, porque eles pegaram em pedras para jogar em Jesus. Blasfêmia. Esse cara está blasfemando. E várias outras passagens em que Jesus diz que ele é Deus, ele afirma que ele é Deus. Né? Então, Romanos 10, 9 diz que se confessarmos os nossos pecados,
se com a boca confessarmos e com o coração credes que Jesus é Kyrios, Senhor, né? Aí você então entende que você precisa aceitar Jesus como Salvador e como Senhor também, como Deus. Importa que Ele seja Deus. E lá na minha resposta eu coloquei para ele, o único e verdadeiro Salvador só poderia ser Deus. Quem mais poderia pagar o teu pecado, né? Perguntei para o rapaz, quem poderia mais pagar o teu pecado se não o próprio Deus? Você não pode pagar o seu próprio pecado. Eu não posso pagar o seu pecado. Quem poderia? Só o próprio Deus. Né? Oi? Isso. Ele não veio dar salvação, mas Ele é a salvação. Ele é a salvação. Exatamente. Mas voltando lá para aquela história que para muitos é conto de fada, é história da carochinha, mas Adão e Eva preferiram dar crédito à mentira de Satanás. E o Senhor Jesus cita Adão e Eva como pessoas que existiram. Então não pode ser história da carochinha. Isso já derruba grande parte daqueles que creem em Deus e que consideram ainda a evolução aceitável. Né? Mas Jesus cita. E logo no início, então, o que eles fazem? Eles, depois do pecado, percebem a sua nudez e vão lá e cosem aquele avental de figueira, né, para cobrir a sua nudez. E o que demonstra isso, pessoal? A gente cai um pouquinho aqui na aula da Andréia, de domingo passado, que é o homem tentando dar um jeitinho no seu pecado. E Deus chega e fala assim, eu não vou aceitar isso, isso não é aceitável. E logo no início, então, Deus ele já estabelece um método. Né? E ele diz assim, olha Adão, olha Eva, tudo isso que vocês fizeram, para mim, não basta de religiosidade. E eu aqui vou bater de novo na tecla da religiosidade. Né? Marcos, você é chato, toda hora você fala disso. Né? Mas por quê? Porque as pessoas estão se enganando. Ao invés de aceitar a boa nova de Deus, o Evangelho de Deus, a salvação em Jesus Cristo, elas querem fazer alguma coisa para chegar até Deus. Olha, Deus, eu estou aqui, eu venho todo domingo na igreja. Eu acabei de dar o dízimo, o senhor viu aqui? Eu coloquei o envelopinho ali no gasofilácio. Estão tentando comprar a salvação. Negociar. Tem gente que jejua negociando coisas com Deus. Não sou contra o jejum, mas sou contra o jejum para negociar com Deus. Isso é religiosidade. Vou acender vela, vou subir escada de joelho. Isso não é aceitável para o Senhor. Porque o Senhor estabeleceu um método. Vamos lá em Gênesis 3, 21. Quem lê para mim Gênesis 3, 21? O que o Senhor fez aí, gente? Ele fez vestimenta de pele. Para fazer essa vestimenta, o que ele fez? Ele teve que matar o animalzinho. E a gente entende isso aqui quando a gente lê lá em Hebreus 9, 22, que sem derramamento de sangue, não há remissão. Esse foi o método de Deus. Esse é o método que Deus instituiu. Mas Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Abel oferece
uma oferta para Deus, o sacrifício de um animal. E Caim, o que ele faz? Por que tem que ser assim? Eu fico pensando, né? Fico imaginando, quando eu leio a Bíblia, eu fico imaginando as situações. Cabeça de Caim, igualzinho a nossa, gente. Não tem diferença não, igualzinho a minha, igualzinho a tua. Mas Deus, que é essa história de ter que derramar sangue, ter que matar o bichinho? Por que eu não posso pegar aqui? Olha aqui, ó, eu plantei um monte de coisa. E a palavra de Deus nos diz que Deus não aceitou a oferta de Caim. Simplesmente porque Caim estava querendo o quê? Dizer para Deus, Deus, é o meu caminho. O Senhor tem que aceitar o meu caminho. Eu não quero o teu caminho, eu quero o meu. Por que não? E Deus diz para ele assim, se você não agir corretamente, você não vai ser bem aceito? E a humanidade, então, vem se rebelando contra Deus. Por quê? Está aqui. Suei para plantar isso aqui. Percebam que Caim não era ateu. Ele não está dizendo assim, eu não acredito em Deus. Ele foi oferecer a oferta para Deus. Mas a oferta que ele ofereceu não era aceitável. Em 1 João 3,12 diz que Caim era do maligno. Então o homem chega num nível de podridão tal que Deus olha para a humanidade e diz assim, não dá mais. Eu não consigo suportar mais a situação em que chegou a humanidade. Então Deus manda o dilúvio. Deus destrói a humanidade. E, às vezes, a gente pode achar que, poxa vida, né, Deus não exerceu misericórdia aqui, né? Ele simplesmente mandou um dilúvio ali e matou todo mundo. Mas vocês já pararam para pensar o tempo que Deus deu para a humanidade se arrepender? Vocês já pararam para pensar nisso? Desde Enoque, Deus dando testemunho, Deus falando para aquele povo, olha, isso não está certo. Eu não estou me agradando destas coisas. Depois vem Matusalém. E o nome Matusalém já é uma mensagem que diz que quando ele for, virá. Né? O significado da palavra Matusalém. Quando ele for o quê? Virá o quê? E depois Noé. Imaginem Noé construindo uma arca e pregando arrependimento para todo aquele pessoal durante 120 anos e o povo rindo da cara dele. Porque aquilo era uma loucura, não era? Chuva? Nós não sabemos o que é isso. O que é isso? Deus vai destruir nada. Deus é bonzinho. Não é? Você está louco. Olha aqui. Não tem nem rio aqui perto para inundar nada. E Noé pregando. Pregando. Mas a incredulidade do homem e a rebelião do homem contra Deus é uma coisa assim incrível. E nós temos aí um filme agora, né? Não pensem vocês que esse filme é fiel à Bíblia e à palavra de Deus, muito pelo contrário. Os comentários que eu ouvi do filme é que esse filme é mais ou menos, desculpem a palavra, para debochar da história de Noé, né? Para deixar assim as pessoas olhando e falando, olha que absurdo essa história. Fala, Lívia. Você assistiu? Claro. Gente, o filme é de Hollywood, né? O que vocês poderiam esperar de Hollywood, né?
Aham. Isso, isso. Aham. Uhum. É, mas isso. É. Aham. Ok. Espera aí, Pádua. Andréia que está na frente. Por uma questão de prioridade aqui. Noé está em muitas civilizações. O mito do dilúvio, você pegar os sumérios, os mesopotâmios, todos falam disso daí. Então, esse diretor, ele se baseou em mitos dos sumérios, dos mesopotâmios, dos fenícios, em muitas coisas, né? Eu sei, porque quando for falado, há uns 3 anos atrás, sobre que esse filme seria produzido, eu fui atrás e li sobre isso. Então, ele pegou várias coisas. Uma das coisas é justamente essa parte desses gigantes de pedra que serem dos sumérios. Como a Lívia falou, não dá para esperar nada vindo de bom. É entretenimento. É entretenimento. É uma coisa que você... Tem algumas partes que você imagina? Tem. Eu não assisti o filme ainda. Eu vi o trailer e vi o making-of. Então, assim, a parte quando fala que abriram-se as comportas, então as águas de cima e de baixo, eu acho que deve ter sido alguma coisa parecida com aquilo. Deve ter sido tremendo. E o que eu acho que fica de bom nisso é você saber assim que os sites de Bíblia online estão sendo